Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este que é o último workshop desta série que desenvolvemos no âmbito do projeto Low Carbon, um projeto desenvolvido conjuntamente entre o CENTINF e a Cefamol e que tem, no fundo, tido um conjunto de atividades para sensibilização e capacitação das empresas para os temas da descarbonização. Hoje pretendemos apresentar aqui alguns dos resultados finais deste projeto, algumas ferramentas que vão estar ao dispor das empresas também para analisarem estes temas e mais tarde eu vou entrar mais em pormenor e com os parceiros que colaboraram connosco nesta iniciativa. Para dar a abertura a esta sessão, convidava a Presidente do CENTINF, Cláudia Novo, para fazer dar as boas-vindas. Obrigado. Tenho que baixar aqui um bocadinho. Excelentíssimo Sr. Presidente do IAPMEI, Dr. José Polido Valente, Excelentíssimo Sr. Presidente da Pulnet e da Cefamol, João Faustino, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho, não está cá, o Engenheiro Menezes, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que dou as boas-vindas a todos neste primeiro ato público como Presidente do Conselho de Administração do CENTINF. É um gosto estar aqui com o IAPMEI. Hoje, com este workshop, Roteiro para a Descarbonização da Indústria de Moldes, Resultados e Ferramentas Digitais, pretendemos dar a conhecer o trabalho que temos desenvolvido desde setembro de 2023 e os seus resultados no âmbito do desenvolvimento do projeto Low Carbon, Roteiro para a Neutralidade Carbónica da Indústria de Moldes, financiado no quadro do PRR. Como sempre, procuramos fazer uma lógica de trabalho conjunto e alinhado no seio da Estratégia de Desenvolvimento do nosso Cluster Engineering and Tooling, coordenado pela Pulnet, o projeto Low Carbon representa um trabalho estratégico e estruturante para a competitividade futura da nossa indústria. O CENTINF e a Cefamol apresentam hoje com muita satisfação os frutos deste trabalho, que envolveu o estudo sobre a pegada de carbono da indústria de moldes em Portugal, que foi desenvolvido pelo LNEG, entrevistas e boas práticas identificadas na indústria de moldes pelo CENTINF, desenvolvimento de propostas de roteiro para a descarbonização da indústria de moldes até 2050 pela KPMG, ações de formação e capacitação para a descarbonização da indústria pela Cefamol, plataforma para o cálculo da pegada de carbono das empresas pelo CENTINF, apresentação do roteiro para a descarbonização da indústria, foi um trabalho conjunto do CENTINF e da Cefamol, e um helpdesk para a elaboração de planos de ação das empresas para a descarbonização, pelo CENTINF. Temos consciência da centralidade e importância estratégica da indústria dos moldes, pelo seu posicionamento no caminho crítico do desenvolvimento, da generalidade dos produtos globais, pelos seus impactos multissetoriais, pela multidisciplinaridade que incorpora e pela liderança tecnológica, em especial nos domínios digitais. Por isso, o projeto Low Carbon representará uma âncora fundamental no caminho da transição ecológica e digital da indústria em geral. Este processo de transição tem de ser tão rápido quanto possível, sem colocar em causa a competitividade das empresas no seu quadro de intervenção internacional, exigindo equidade e transparência no quadro regulatório europeu, que continua com grande incerteza e em mutação permanente, tanto dos KPIs, dos prazos, dos destinatários. As PMEs são normalmente os elementos de cadeia de valor que mais absorvem os resultados das indefinições e incoerência das políticas públicas, pois normalmente a sua entrada nas cadeias de valores globais são muito exigentes e obrigam a evidenciar e demonstrar a adoção de regulamentações, muitas vezes não consolidadas, aos seus clientes, as OEMs. Deixo uma última palavra para a importância da indústria na Europa. A crescente complexidade dos negócios, a servitização crescente da indústria e o processo regulatório europeu está a privilegiar os serviços ao desenvolvimento da indústria na Europa. Hoje, é uma evidência que €1 investido na indústria tem uma alavancagem de 3 euros na economia, de acordo com a plataforma tecnológica Manufacture. O período do Covid evidenciou bem as fragilidades de uma Europa sem cadeias de produção industrial e a dependência principalmente da Ásia e China. Neste sentido, aproveitamos a presença do Sr. Presidente do IAPMEI, Dr. José Polido Valente,
que nos deu a honra de vir visitar a nossa indústria e o papel das instituições no nosso cluster Engineering Tooling, para lhe agradecer a disponibilidade e desejar que o trabalho de proximidade que o CENTIF faz desde 1991 possa ser ainda mais reforçado, com mais ações de reforço competitivo da indústria de moldes, neste caminho tão incerto que fazemos rumo ao futuro. Por último, um agradecimento muito especial às equipas do CENTIF e da Cefamol pelo seu trabalho estruturante e de elevado profissionalismo, sempre de braço dado com as empresas, desejando que continuem a contribuir para levar o valor percepcionado da nossa indústria junto das empresas, dos nossos clientes, do Governo e das instituições de apoio ao desenvolvimento económico do nosso país. Muito obrigado e uma boa sessão. Então, eu convidava o Sr. Presidente do IAPMEI, Dr. José Polivalente, para fazer aqui também, dar umas palavras nesta sessão de abertura deste evento. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite ao CENTIF, à Cefamol. Eu ao almoço dizia que gosto muito mais de fazer encerramentos do que aberturas, porque pelo menos tenho a oportunidade durante os trabalhos para aprender alguma coisa sobre o que é que já foi feito e me posicionar e poder deixar uma súmula, ou pelo menos a ressonância que teve em mim os trabalhos apresentados. Mas como tenho aqui que fazer a abertura, tinha pedido para me prepararem umas palavras que vou deixar de lado, passando por cima dos cumprimentos protocolares, e estava a olhar aqui para o quadro e vejo duas palavras que de facto merecem atenção. É a descarbonização e de facto as ferramentas digitais. E estes são os dois maiores desafios que se colocam, em minha opinião, à indústria em Portugal. Um país que não tem recursos energéticos do carboníferos, tem que apostar na descarbonização se quiser ser independente, se quiser controlar os custos de produção, se quiser ser competitivo. Mas não basta isso. Para sermos competitivos, temos também que integrar as novas ferramentas, as novas tecnologias, as novas formas de trabalhar. E isso é uma palavra que durante muito tempo foi utilizada, a digitalização. Agora parece que a nova moda é a da inteligência artificial como uma fase mais evoluída da digitalização. Mas uma coisa que me parece segura é que não chegaremos nunca à utilização da inteligência artificial sem termos passado por uma fase prévia e tão ou mais importante, que é a da digitalização dos processos. E digitalizar processos não é apenas copiar para o meio digital a forma como funcionávamos antes dessa digitalização. Tem que ser uma oportunidade para reinventar esses processos. Tem que ser uma oportunidade para não só ter processos diferentes, mas para ter ferramentas de recolha de dados que nos permitam gerir os processos. Porque se há alguma coisa que a inteligência artificial vai precisar é de dados. Sem dados, a inteligência artificial não funciona. E uma das coisas que eu, pessoalmente, na gestão do IAPMEI, sinto mais falta, não é de dados, é de informação, mas essa informação constrói-se por dados. Não recolhemos os dados suficientes para produzir informação que nos permita levar a tomar as decisões corretas. Isto passa-se ao nível institucional, eu julgo que isto se passa também ao nível das empresas e é o novo desafio que temos pela frente da digitalização. Uma palavra também para o que aqui foi dito pela Sra. Presidente sobre a necessidade da reindustrialização do país. E a reindustrialização faz, desde logo, preservando os clusters de indústria que existem. E a indústria dos moldes é um dos clusters mais importantes, onde Portugal tem uma tradição, tem vantagens competitivas e que temos que preservar e aprofundar. E não podemos esquecer novos setores, novas tecnologias, o Deep Tech,
as biotecnologias, a computação quântica, todas essas necessidades de inovação que vamos ter. Uma coisa eu tenho a certeza, são os setores que hoje existem, são os setores tradicionais que vão ter que suportar todo o investimento que vamos ter que fazer em novos investimentos, em novos setores. E por isso, o mais importante e o papel do IAPMEI é apoiar o que os setores atuais, o que os setores de sucesso, o que os setores com provas dadas precisam para se desenvolverem e para terem mais sucessos. Já tenho uma experiência de lidar com empresas suficientemente grande para saber o que são os ciclos, para saber que é na adversidade que se revelam as novas capacidades, que é nessas alturas que os empresários portugueses conseguem fazer mais e melhor e aprofundar as razões do sucesso futuro. Estamos a atravessar uma fase de enormes desafios, sendo que talvez o maior desafio é da indefinição, e a indefinição leva a adiar decisões, leva a protelar o que tem que ser feito, e isso não pode acontecer. O que nós temos que ter é a coragem de não adiar decisões, de todos os dias fazermos o que podemos fazer para sermos mais competitivos, e da parte do IAPMEI contem com todo o nosso apoio. O IAPMEI existe há 50 anos, conhece melhor do que ninguém o tecido empresarial português. E, portanto, o meu apelo é que nos critiquem, nos peçam, porque quem critica quer ajudar. E quem pede sabe o que precisa para progredir. Nós cá estaremos para encontrar as formas possíveis de ajudar. Mas não esqueçam, critiquem quando há que criticar, peçam quando há que pedir, exijam quando há que exigir, porque é também através dessa atitude que nós seremos melhores e mais produtivos e contribuiremos mais para o progresso do país. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras e pela colaboração e pelo apoio que nos tem sido prestado nestas e noutras matérias e temos aí muito trabalho pela frente que esperamos vir a desenvolver. Vamos então avançar com as apresentações mais ligadas com o projeto propriamente dito. Antes que fujam todos. Eu sei. Portanto, uma das intervenções que tivemos ao longo deste projeto e uma parceria que tivemos foi com o LNEG, que hoje irá apresentar o trabalho desenvolvido no âmbito e junto do setor sobre o cálculo de emissões, as suas referências, cenários e opções de mitigação. Portanto, eu convidava a Sofia Simões e o Jorge Alexandre, do LNEG, ou pelo menos a Sofia Simões, para fazer esta intervenção e para fazer esta apresentação. Muito obrigado. Boa tarde. É só a Sofia Simões, não é o Jorge Alexandre. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu venho-vos falar um bocadinho sobre as emissões de gases. Portanto, quando falamos em descarbonização, a pergunta que se coloca é descarbonizar o quê? Estamos a falar de que emissões? É disso que nós vimos falar aqui um bocadinho. Que emissões é que o setor tem atualmente? O atualmente aqui é o ano 2019. Porque é que não é mais recente? Porque não havia dados mais recentes, há um tempo de produção destes dados. Uma parte dos dados é produzida pela Direção-Geral de Energia e Geologia e há um delay. E depois tínhamos aqui o ano 2020 e 2021, que, como todos sabem, foram anos bastante atípicos, daí o ano de referência ser o ano 2019, que é um bocadinho antigo. Depois a ideia que queremos perceber é se o setor continuasse a funcionar exatamente como funciona agora até à data, a consumir o mesmo tipo de energia, com viaturas que andam com o mesmo tipo de combustíveis, a consumir exatamente o mesmo tipo de materiais, sem mudar processos, sem mudar vetores energéticos e que houvesse só uma evolução da sua atividade económica, o que é que acontecia às emissões? Portanto, se não tomasse opções de descarbonização nenhumas, isso é
a história da evolução business as usual, é o que nós chamamos de evolução business as usual, falar um bocadinho sobre opções de redução de emissões, que nós chamamos na gíria mitigação de emissões de gases de efeito de estufa, e falar um bocadinho sobre o aço, que é uma matéria-prima bastante importante para este setor. Chamar aqui um bocadinho a atenção do que é que para nós neste trabalho foi o setor. Claro que o que nós gostávamos de fazer era ir dentro de cada empresa e saber exatamente o que é que estão a fazer, mas essa informação não existe, nem eventualmente vocês iriam dar-nos, e, portanto, o que nós trabalhámos foi com esta CAE, esta Classificação de Atividade Económica, a fabricação de moldes metálicos dentro da grande CAE, fabricação de ferramentas. A Direção-Geral de Energia e Geologia tem informação anual do consumo de energia para as empresas que estão registadas com esta Classificação de Atividade Económica. Portanto, quais são os consumos de energia destas empresas. Essa informação, caso tenham curiosidade, é fornecida pelas empresas vendedoras de combustíveis e vendedoras de energia elétrica. São obrigadas a reportar à Direção-Geral de Energia e Geologia todos os anos que vendas é que fizeram a empresas registadas com esta CAE. E é a partir daí que vem uma grande parte da informação que nós usamos, mas não toda. Okay? Depois também usamos informação sobre estimativas de produção, com informação sobre o número de trabalhadores, etc. Muito importante, todas as estimativas que nós fizemos têm uma grande incerteza e, portanto, agradecemos imenso, daqui para a frente vocês corrijam e melhorem todas estas estimativas. Então, o ano de referência, que é o tal ano 2019, onde é que isso já vai? Quando nós estamos a falar em emissões de gases de efeito de estufa, o que queremos descarbonizar, do que é que estamos a falar? Aqui na gíria da descarbonização fala-se em 3 tipos de emissões. As emissões diretas e as emissões indiretas. As emissões diretas de âmbito 1 são as que acontecem dentro das vossas unidades de produção. Okay? Seriam se tivessem caldeiras, acho que a maior parte das empresas do setor não têm caldeiras, imaginem caldeiras de gás natural ou gás óleo para consumido nas instalações, ou vá até esquentadores para produzir água quente em balneários e cantinas, que penso que não é uma realidade muito grande neste setor. O consumo de combustíveis da frota das empresas, que no caso do setor, tanto quanto sabemos, não há, por assim dizer, grandes frotas, mas há viaturas da empresa, portanto o consumo do combustível dessas viaturas, as emissões do próprio processo de produção, que são muito baixas, as emissões resultantes da utilização de solventes, que nós não conseguimos estimar, porque não havíamos informação, e o pormenor vai até as emissões dos equipamentos de ar-condicionado, que existem nas vossas instalações, que também não conseguimos estimar porque não tínhamos informação. E, portanto, basicamente, caso estejam curiosos, essas emissões são basicamente das recargas do ar-condicionado. Os gases que lá estão contidos têm um potencial de aquecimento global muito maior que o dióxido de carbono. Portanto, também não conseguimos estimar. Depois, as emissões de âmbito 2, que serão emissões que vos, com certeza, fazem muito sentido, têm a ver com o consumo de eletricidade comprada à rede elétrica. Okay? Portanto, as emissões que vêm da rede elétrica, nós neste momento Portugal já tem um consumo de eletricidade, uma produção de eletricidade que está na rede que é bastante renovável, mas não é 100% renovável. E, portanto, há emissões associadas a quando compramos eletricidade da rede elétrica, que até varia de ano para ano. E, por fim, o grande bolo de emissões, já estou aqui a contar o final, para este setor, está aqui neste âmbito 3, são as emissões indiretas. E estas são as mais difíceis de estimar e são as mais difíceis, diria eu, para vocês controlarem e reduzirem. O que é isto? O âmbito 3 são as emissões que vêm associadas ao aço, que é usado para os moldes. Quando compram um molde de aço, aquele aço foi emitido carbono, o transporte do aço até chegar às vossas instalações libertou dióxido de carbono e outras matérias-primas. Também houve emissões associadas à produção e ao transporte dessa matéria-prima até chegar às vossas instalações. O transporte dos produtos, a partir do momento que vocês produzem um produto e o mandam até ao cliente final, as emissões associadas ao transporte desse produto, tudo isso são emissões de âmbito 3. Depois entramos em coisas como a água, que é usada nas instalações e consumiu energia. A energia tem emissões até chegar para o tratamento, para o transporte, para a captação. O tratamento de águas residuais também tem emissões.
o transporte de resíduos, o próprio tratamento de resíduos gerados nas instalações e, por fim, as deslocações. Nós, nas deslocações dos funcionários, porque é disso que estamos a falar, consideramos as deslocações em serviço de representação, para, imaginem, feiras fora do país, por exemplo, em avião, a representação em feiras internacionais e as deslocações dos trabalhadores para as instalações. E aqui devo-vos dizer, desde já, fomos bastante criativos, com algum fundamento, mas tivemos em conta o número de trabalhadores e assumimos uma determinada percentagem em deslocação em carro, que penso que será a maior parte das deslocações. O resultado é este que vocês estão aqui a ver, em que temos uma grande parte das emissões que está a verde, são as emissões do tal âmbito 3, que são aquelas que não acontecem dentro das fronteiras da vossa instalação, acontecem por causa das matérias-primas que vocês compram e que chegam à vossa porta, ou por causa dos produtos que vocês mandam até ao consumidor final, por causa das viagens de avião que fazem quando se deslocam em representação, ou por causa das deslocações dos trabalhadores que todos os dias vão e vêm de casa para o trabalho. O consumo de água, temos ali a amarelo 10% das emissões do consumo de eletricidade comprada à rede elétrica e só um bocadinho é que tem a ver com as tais emissões diretas que acontecem na instalação, com o tal consumo de combustíveis fósseis dentro das fronteiras das instalações, das unidades, porque estas, como vocês sabem muito bem, este é um setor que quase não consome combustíveis fósseis. Não têm caldeiras, não usam gasóleo, quase em quantidades quase nenhumas, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia. Se espreitarmos para dentro daquela fatia verde ali muito grande, é esta tabela que aqui está, e vemos que uma grande parte das emissões tem a ver com o aço, que é usado como matéria-prima. Okay? Nós depois, eu não tenho aqui tempo, mas o CENTINF tem todo o detalhe de como é que estas estimativas foram feitas. Muito bem, se então avançando, como o tempo é limitado, imaginemos que em 2019 a situação foi esta e agora o que é que vai acontecer ao setor se continuar a consumir eletricidade da rede com a mesma intensidade carbónica, com a mesma percentagem de renováveis, continuar a comprar aço que tem exatamente a mesma intensidade de carbono, os trabalhadores continuam-se a deslocar para o trabalho todos os dias da mesma maneira, o que é que acontece às emissões? Basicamente, o que é que vai acontecer à atividade socioeconómica do setor, à atividade económica do setor. Nós o que fizemos foi, depois de falar com o CENTINF e o Cefamol, considerámos uma taxa de crescimento do setor. Para o setor, à falta de melhor, procurámos imensas fontes, há uma incerteza enorme, como vocês todos sabem, e acabámos por considerar o que está na tabela aqui em baixo, que é a taxa anual de crescimento do produto interno bruto para a outra indústria, que está considerado no roteiro da neutralidade carbónica para Portugal. E, portanto, até é bastante otimista, se virem que está ali em baixo, que entre 2020 até 2030 vai crescer 0,8% ao ano e depois entre 2040 e 2050 vai crescer mais de 1% ao ano. Portanto, um crescimento otimista. Se aplicamos isso ao consumo de energia, e o que acontece às emissões é isto que estão a ver aqui em cima. De 2019 a 2030 as emissões crescem 25%, mais 38% em 2040 e mais 56% até 2050. Isto se ficasse tudo na mesma, se consumíssemos energia da mesma maneira, se os processos produtivos não mudassem, se as matérias-primas forem exatamente as mesmas. Chama-se isto business as usual. Aqui em baixo vem mais ou menos a mesma coisa, mas partido por categoria de emissões. Aquela barra castanha muito grande é o aço, okay? O tal âmbito 3. Então, e o que é que se pode fazer? Depois o Diogo Aredes vai falar sobre isso com muito mais detalhe. Nós aqui o que fizemos foi identificar um conjunto de opções para reduzir emissões. Algumas delas são, com certeza, muito bem conhecidas de vocês todos. Podemos mudar as fontes de energia, podemos melhorar a eficiência energética. Ao nível dos transportes e logística também podemos fazer algumas opções. Pode-se, eventualmente, fazer alguns ajustes ao nível do processo produtivo, incluindo opções de economia circular, e pode-se considerar, isso é uma questão a ver cautelosamente,
tentativamente olhar para a matéria-prima e aço e tentar ajustar a fonte de matéria-prima. Ou não, isso é uma coisa que eu sugeria fortemente, caso não estejam a fazer, avaliar até que ponto é que isto pode ser feito. Quando olhamos para o aço, de uma maneira geral, nós no mundo da descarbonização falamos mais ou menos de 3 tipos de aço. Há o aço verde, com baixo teor de carbono, que é o que se produz em Portugal, na Megasa, não sei se na antiga, no Seixal. A Megasa produz aço verde com baixo teor de carbono. O aço é produzido a partir de eletricidade, num forno de arco elétrico, e basicamente faz-se reciclagem de sucata. Temos que ter muita sucata, fazemos reciclagem de sucata. Como a eletricidade não é completamente renovável, há emissões associadas à própria eletricidade. Depois existem outras opções de produzir aço verde zero carbono, não é baixo carbono, é zero carbono, que estão a começar a aparecer no mercado, a partir de outras tecnologias, que já lá vamos, e ainda existem, especificamente para o vosso setor, a possibilidade de substituir o aço por um aço de características melhoradas, é um bocadinho mais caro, mas tem menos perdas. Entrando só aqui um bocadinho no aço, neste mundo do aço, só para relembrar que as emissões de gases de efeito de estufa da produção da matéria-prima de aço representavam só a produção, não era o transporte, 58% das emissões totais do vosso setor, com uma grande incerteza. Como eu vos dizia, no mercado mundial e no mercado europeu existem vários tipos de aço no que diz respeito à sua intensidade carbónica, o tal verde, e o convencional, que em Portugal já não produzimos, seria o aço produzido em alto forno, que usava combustíveis fósseis e que é responsável por 8% das emissões do mundo. Portanto, é muito, muito aço. Tanto quanto nós conseguimos perceber, alguns dos fornecedores de aço do vosso setor, neste momento, já usam aço verde, de baixo carbono. Tanto quanto nós conseguimos perceber, tanto a Flick como a Uda Home já usam aço produzido a partir de fornos de arco elétrico. O que nós não conseguimos saber, porque eles não nos dizem, faz parte do segredo de mercado deles, com certeza, é qual é o teor de eletricidade renovável que é usado nos fornos de arco elétrico. Portanto, à partida, pelo menos já existem no mercado empresas que fornecem aço ao setor, aos moldes, com baixo teor de carbono. Agora, não há de ser carbono zero, mas isto já existe. E é publicitado pelas empresas. Acho que as últimas notas que vos queria deixar é que o mundo todo do aço, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, está-se a mexer para descarbonizar a produção de aço. No último ano, desacelerou um bocadinho, mas continuam-se a mexer para descarbonizar a produção de aço. A curto prazo, o que eles estão a fazer é, obviamente, melhorias na eficiência energética e usar mais sucata, fazer mais megasas, por assim dizer. A médio prazo, estão a instalar uma nova tecnologia de produção de aço de zero carbono e que envolve uma redução direta de ferro que vai consumir hidrogénio. Não sei se já ouviram falar nisto e está em cima da mesa fazer uma destas unidades em Portugal. Se vai se concretizar ou não sabemos, mas há uma intenção declarada, pública, de fazer uma unidade destas em Portugal. Outra coisa que está em cima da mesa é fazer captura de carbono destas unidades e, obviamente, ser cada vez mais eficiente na produção e na otimização de aço. Este é quase o meu último slide. Só vos queria dizer que na Suécia, na Europa, há neste momento 3 projetos de produção de aço de zero carbono. O primeiro é o Hybrid, está a acontecer, já está o piloto, já está implementado e agora vão converter todas as unidades de produção destas duas empresas, a SAB e a LKAB. A ThyssenKrupp, na Alemanha, está a instalar a primeira unidade de zero carbono com o tal hidrogénio no estado de Nordrhein-Westfália. E esta última empresa, na Suécia, vai ter em 2030, dizem eles, o clima, como vocês sabem, de investimento é muito instável, uma grande unidade de produção de aço zero carbono. Esta é a mesma empresa que diz que quer investir em Portugal para produzir uma unidade semelhante localizada em Sines, com aço zero carbono. No meio disto tudo, claro que é muito difícil garantir que este aço vai ser um aço que vos vai chegar com a qualidade que vocês precisam para os moldes a um preço competitivo.
Com certeza, não sei se já terão ouvido falar numa coisa que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, para quem importa aço ou produtos de aço dos Estados Unidos ou da China ou de outros países. A partir deste ano e do próximo ano vão ter que pagar, além das tarifas do atual governo dos Estados Unidos, já uma tarifa da União Europeia, que é um imposto de carbono à importação de aço, que é o CBAM. Mesmo estes projetos de reciclagem de aço, a Megasa, começam toda a gente a competir pela sucata. Não há limites de sucata. Neste momento a Europa está a importar sucata da Turquia. Portanto, há falta de sucata. E isto pode fazer com que os preços de aço venham a aumentar. Este é mesmo o meu último slide, só para vos dizer que, reconhecendo isto, há esta iniciativa que eu vos convido a visitar. É uma iniciativa que se chama o Grupo do Clima, do Zero Aço. São uma série de empresas no mundo do aço. Uma delas é a Maersk, mas existem muitas outras que se comprometem a garantir que nos seus contratos de aquisição de aço só vão comprar aço de baixo carbono. E depois, claro, que vão publicitá-lo à força toda. Não sei se algum dia vos vão chegar a vocês clientes que vos dizem que querem garantir que usaram só aço de baixo carbono. Muito obrigada. Eu não sei se há aqui alguma questão que queiram colocar, que eu acho que era uma oportunidade, sobre algum destes temas. Sobre a questão, já percebemos a questão do aço e a competitividade. Numa das últimas sessões tivemos a oportunidade de discutir este tema, exatamente porque muitas vezes todos estes fatores que levam à descarbonização, à sustentabilidade, são muito importantes para os clientes, mas quando chega ao preço as coisas mudam, de certa forma, e, portanto, às vezes a questão é criar aqui a competitividade que seja importante para acolher. Não sei se isto é algo que tem sido discutido também nestes grupos, ou como é que se gera esta parte entre a sustentabilidade e a competitividade, não é? Sim. Sim, sendo que é verdade, é completamente verdade o que está a dizer, mas este grupo do aço de baixo carbono é assim, competir só na base do preço, nós aqui em Portugal já perdemos, porque há sempre países que fazem mais barato. A verdade é esta. E, portanto, uma parte desta iniciativa de descarbonizar, e eu sou de ambiente, portanto, eu quando quero descarbonizar, uma parte de mim diz que é salvar o planeta. Mas também temos de ter noção que, quando queremos, há uma boa parte desta motivação toda para descarbonizar é ter uma vantagem competitiva de mercado. Porque depois pomos uma barreira e dizemos, não, mas o aço, se o seu produto tem um carbono maior, então vai ter que pagar um imposto. Pronto, esta é a lógica um bocadinho. Estas pessoas do grupo do clima do aço de zero carbono, o que eles estão a querer fazer é basicamente criar um nicho de mercado e dizer não, o nosso produto é melhor porque o nosso produto é de baixo carbono. Pode ser mais caro, mas para si, cliente, vai-lhe valer a pena pagar isto. É isto que eles estão a tentar, exatamente. Muito bem, muito obrigado. Oi, eu queria colocar uma questão. Ali no âmbito 3, relacionado com o aço, portanto, as emissões de CO2 incluem também a extração do minério? Não, as extrações de CO2 nós não chegamos à extração do minério, é só mesmo a produção, a parte siderúrgica, que são tão grandes que, na verdade, a extração era pouquíssimo. Mais alguma questão? Não? Ok, muito obrigado. E então eu passava, com base neste trabalho, e depois vamos aprofundar quando for aqui apresentado a questão do roteiro, nomeadamente dos próximos cenários, mas ao longo deste projeto desenvolvemos, como eu disse no início, algumas ferramentas para apoio às empresas nesta área. Uma delas foi a Low Carbon Footprint, no fundo, como é que se calcula, uma plataforma para o cálculo da pegada carbónica. Portanto, foi um trabalho desenvolvido aqui entre o Centinf e a GetGain, e, portanto, eu convidava o João Pereira, da GetGain, e a Carolina Neves, do Centinf, a apresentarem este trabalho. Boa tarde, obrigada a todos por terem vindo. Eu e o João viemos então apresentar a plataforma para o cálculo da pegada do carbono de cada empresa, que vai servir de autodiagnóstico
a nível de descarbonização da empresa, nomeadamente das PMEs. Aqui. Muito rapidamente e sucintamente vamos falar sobre o projeto Low Carbon, as abordagens do projeto e onde é que esta ferramenta se insere e, em concreto, a plataforma Low Carbon Footprint. Como muitos de vocês já sabem por terem vindo às outras sessões, o projeto Low Carbon tinha o compromisso de desenvolver o roteiro para a descarbonização do setor, que visa a aplicação de práticas pelas empresas através da capacitação. Foi precisamente por aqui que passaram as abordagens do projeto. Vou começando do 3 para o 1, ao contrário. Houve a realização de workshops, conferências e webinários promovidas pela Cefamol para debater este tema e para criar ferramentas e outras práticas para as empresas aplicarem. A disponibilização de tecnologias digitais e o desenvolvimento de uma plataforma para poderem medir o cálculo da pegada de carbono e para poder integrar informação no roteiro que foi desenvolvido. Portanto, o objetivo principal do Low Carbon Footprint é a monitorização das emissões dos gases de efeito de estufa pelas empresas, para que se possa ir atualizando e monitorizando os cenários previstos no roteiro. Para isto, o que é que a plataforma vai contabilizar? Vai contabilizar as emissões da pegada de carbono, das PMEs, baseando nas emissões diretas e indiretas, como a Sofia explicou anteriormente, com a emissão de um relatório referente ao ano da pegada carbónica. As emissões diretas a considerar nesta plataforma são as emissões desculpem. Olha, tem uma branca. Dos gases. Não. Isso, obrigada. E as emissões indiretas que são a eletricidade. Desculpem lá. A metodologia e fatores de conversão que aqui foram utilizados a metodologia foi com base nas diretrizes do GHG Protocol e os fatores de conversão que foram aplicados foram os presentes do aviso de descarbonização aqui aplicados. Para apresentar agora a plataforma, temos aqui o João, da GetGain, que é uma empresa incubada na Open e que desenvolve software aplicado à indústria e a empresa da indústria. Obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, como a Carolina referiu, o meu nome é João Pereira, sou responsável pelo desenvolvimento de software e administrador da GetGain Solutions. Portanto, eu venho-vos apresentar aqui a materialização da visão deste grupo de trabalho. Portanto, a plataforma que, como conseguem ver, já está disponível através do endereço lowcarbonfootprint.centive.com. Portanto, é uma plataforma que está disponível em 2 línguas, portanto, está em português e em inglês. Uma plataforma que foi pensada para ser acessível a partir de qualquer dispositivo, portanto, ela é responsiva. Tem um acesso que é mediante registro, portanto, qualquer empresa pode chegar à plataforma e efetuar o registro. Portanto, eu vou pedir ali ao Oleg que avance. Okay. Portanto, é uma criação de conta muito ágil, não há aqui pedido de dados que não sejam os essenciais. Portanto, a empresa terá que se registar com o seu número de contribuinte, selecionar um e-mail e uma palavra-passe, faz o registro na plataforma, recebe um e-mail para, a nível de segurança, ativar a sua conta e está pronto a submeter pedidos de cálculo de pegada ecológica. Portanto, nós preparamos já aqui um cenário real. Portanto, assim que a empresa se autentica na aplicação e avança, tem uma zona inicial onde consegue ver, neste caso temos a Centive, os questionários que já submeteu, que já foram finalizados, que se encontram em estado pendente. Portanto, tem uma zona onde pode fazer o download
de um ficheiro de suporte à recolha de dados. Portanto, este passo é opcional, mas tem um ficheiro Excel preparado por esta equipa que visa ajudar a empresa, guiá-la a recolher todos estes dados relativos a emissões que depois serão introduzidos na plataforma. Temos ainda aqui uma zona de perguntas frequentes. É normal que uma empresa que não tenha grande rotina neste tópico chegue e tenha algumas questões, portanto, temos aqui preparado uma zona de perguntas frequentes, links de contacto com o suporte do Centinv, conseguem ter acesso a esta informação nesta zona inicial. Depois temos a zona do questionário propriamente dito, ou seja, do pedido de relatório, que está segmentado em várias etapas, ou seja, para simplificar aqui o processo e não termos uma carga muito grande de dados. Portanto, segmentamos em etapas, temos os dados iniciais, onde a empresa vai dizer o ano de referência destes dados que está a inserir, portanto, o seu setor de atividade principal, sabendo que existem vários, seleciona o mais relevante e avança para a zona das emissões diretas. Portanto, conseguem ver que existem 2 passos de emissões diretas, estão segmentados precisamente pelas fontes estacionárias e as fontes móveis, que já foram de alguma forma explicadas aqui na apresentação anterior. Sim, existe aqui sempre um contexto do que é pedido em cada separador. Portanto, basicamente temos segmentado os vários tipos de combustível, temos uma zona para quantidade e outra para unidade de medida. Esta zona é opcional, portanto, pode haver fontes estacionárias ou não. Podemos avançar. Vão ver que avançaste aqui duas etapas. Pronto, aqui estamos nas fontes móveis, que é em tudo igual ao separador inicial, mas existe uma segmentação dos valores que estão a ser recolhidos. Portanto, avançando para a parte das emissões diretas, onde temos os dados referentes ao consumo elétrico. Portanto, nesta zona temos o consumo anual adquirido a terceiros, que pode ser especificado neste caso em kWh ou megawatt-hora, e temos a parte do autoconsumo, que é opcional, portanto, onde a empresa vai identificar se tem dados relativos ao autoconsumo de eletricidade renovável. Se sim, irá preencher, é um dado opcional. E estes são os quatro pontos de introdução de dados da ferramenta. Após todos estes dados estarem preenchidos, existe um último quadro onde apresenta uma espécie de um resumo, onde podem validar todos os dados que foram inseridos, e após terem os vossos dados preparados, é feita a submissão nesta zona. Portanto, o pedido é submetido, existe aqui um período de até 72 horas, um período de referência. Porquê este período? Porque a plataforma aplica um algoritmo de cálculo instantâneo aos dados, mas depois há sempre uma validação pelos técnicos do Centinv, portanto, não há nenhum relatório que seja emitido sem haver uma supervisão de um técnico Centinv, e daí este período para haver esta validação, no fundo, dos dados. Portanto, este processo para a empresa que está a submeter os seus dados acaba aqui. Ou seja, submeteu estes dados, formulário simples, o técnico recebe uma notificação que foi inserido um novo formulário, faz as validações que tem a fazer e emite um relatório para a empresa. Acho que a Carolina já tem aqui preparado um exemplo de um relatório para que possam ver o formato. Ok. Queres dar um enquadramento, Carolina? Só abrir maior. Queres ver o outro slide? Está a projetar aqui. Obrigada. Pronto, o relatório que depois irão receber após a submissão terá este aspecto, tem o ano, a entidade e as emissões, a quantidade das emissões, e conseguem ver a percentagem de fontes móveis
e de eletricidade. No gráfico, as emissões a verde são as emissões da empresa e a cinzento é o valor de referência para uma empresa do setor, e este valor de referência foi calculado com base no que o Diogo vai apresentar a seguir, sendo o roteiro da descarbonização. Depois, em baixo, tem a metodologia, os fatores de conversão, que é como é que foi utilizado, e tem uma conclusão e recomendações e 3 medidas que podem ser implementadas pela empresa. Este relatório poderá servir como uma base para a empresa para seguir para outros passos, como, por exemplo, a implementação do ESG, e podem pegar nele, pronto, e usarem como uma ferramenta. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contacto com o científico e convidava as empresas presentes a preencherem o questionário, que é simples, como viram, demora pouco tempo, e estamos cá para vos ajudar, sendo esse o próximo passo do Low Carbon. Portanto, é ajudar a ter um helpdesk para as empresas, ajudar nesta temática. Uma dúvida? Não sei se há uma questão. Não dá, tem que mudar ali. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão, mas seja como for, eu dava aqui 2 notas. Uma primeira era convidar as empresas a testar esta ferramenta, que obviamente era importante até para termos uma fotografia do setor como um todo e para as próprias empresas fazerem a sua análise, verem algumas medidas que podem incorporar desde logo na sua organização, e também percebermos como é que nos comparamos com o resto da indústria. Portanto, este é um desafio que deixamos também já às empresas, de dizer ainda que ainda temos uma ação de formação para realizar no âmbito deste programa, e onde também é a nossa intenção poder ajudar e preparar as empresas para preencher estas ferramentas e outros elementos que ainda temos em cima da mesa. Por isso, para apresentar o roteiro e o trabalho que foi desenvolvido como um todo, nós tivemos a KPMG como parceiro nesta iniciativa, e, portanto, eu convidava o Diogo Areses para fazer aqui a apresentação do trabalho mais integrado e composto daquilo que fizemos. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença. É um gosto poder estar aqui a apresentar aquilo que foi o trabalho que nós desenvolvemos com o Científico, com a Cefamol, com o apoio também do LNEG ao longo dos últimos meses. E, efetivamente, para esta apresentação, nós temos isto aqui estruturado em 5 grandes blocos. Sempre que tiverem alguma questão, sempre que tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para interromper. Quanto mais interativa for esta sessão, melhor. Começando por uma breve introdução e contexto, não quero perder muito tempo neste slide. O Sr. Presidente do IAPMEI já fez questão de destacar aquilo que são os grandes desafios, sejam eles tecnológicos, sejam eles societais, que enfrentamos, mas efetivamente nós temos aqui um conjunto de disrupções tecnológicas e financeiras, temos um conjunto de alterações nos padrões migratórios e na forma como as empresas contratam e a mão de obra qualificada que essas empresas têm. A tudo isto, somamos um conjunto de conflitos geopolíticos que nos últimos anos têm ganho especial destaque, e temos também aqui em cima de tudo isto o desafio da transição climática, continuarmos a manter o mesmo nível económico, continuarmos a manter o mesmo nível de qualidade de vida, sem com isto comprometer as gerações vindouras a satisfazer as suas. É a essência base do desenvolvimento sustentável. Para isso e para conseguirmos alinhar que os resultados deste roteiro estejam, por um lado, em linha com aquilo que são as expectativas das empresas e, por outro lado, estejam também alinhados com aquilo que são as metas a nível nacional e a nível setorial, o primeiro passo que nós desenvolvemos foi perceber, a nível europeu, quais é que são as principais metas de descarbonização. E já foi aqui referido em sessões anteriores, mas efetivamente nós podemos dividir isto em 2 grandes campos. Primeiro, alcançar a neutralidade carbónica ao nível das emissões de Scope 1 e Scope 2, e depois atingir o Net Zero em emissões de Scope 3. Se formos ver aqui em termos de grandes metas e de grandes targets a nível europeu, observa-se quase como uma uniformização constante de procurar atingir a neutralidade carbónica até 2050. Temos 25 anos, é tempo suficiente, mas, como se costuma dizer, também não podemos perder muito tempo, caso contrário poderemos hipotecar estas mesmas metas.
Em paralelo com a identificação destas metas a nível europeu, nós procuramos também analisar aquilo que eram as principais diretrizes do roteiro para a neutralidade carbónica de Portugal, aquilo que hoje os diferentes setores estão a fazer em termos de definir medidas concretas, iniciativas específicas. Portugal já o fez para o país e para a economia como um todo. No fundo, eles têm este roteiro vertido em 5 grandes áreas. Diria que aqui, aplicado ao nosso setor, existem 4 áreas centrais que devemos de perceber e alinhar as nossas iniciativas, alinhar as nossas atividades com esses mesmos pontos, que é a questão dos transportes, a questão da indústria, a questão da produção de energia e a questão da gestão dos resíduos, sejam eles domésticos, sejam eles industriais. Para além de percebermos os targets e as metas a nível europeus, para além de percebermos quais é que são as orientações a nível nacional, procuramos também perceber quais é que eram as metas dos setores que indiretamente, ou em alguns casos diretamente mesmo, poderão impactar também aqui o setor dos moldes. E no fundo existem 3 grandes áreas cruciais: o setor do aço, o setor da logística e o setor do plástico. O plástico ajusante na vossa cadeia de valor, a logística diria que transversalmente a toda a vossa cadeia de valor, desde o transporte das mercadorias até à distribuição do vosso produto final, e o aço, diria que numa fase mais amontante, tudo o que são matérias-primas, tudo o que são os inputs que vocês necessitam para a vossa produção. Para cada um destes setores, e muito alinhado com os targets a nível europeu, observa-se que existe aqui um esforço muito grande de atingir a neutralidade carbónica em 2050, o que será certamente uma vantagem para vocês ao nível das emissões de Scope 3. Ao nível de Scope 1 e Scope 2, como já referimos, o trabalho vai ter que ser muito vosso, vão ter que ser vocês nas vossas operações a procurarem descarbonizar, a procurarem inovar e reduzir as vossas emissões de gases com efeito de estufa. Quando passamos para as emissões de Scope 3, que são as emissões associadas às matérias-primas, ao transporte de mercadorias, vocês aí são quase que agentes impulsionadores para que essas medidas sejam implementadas por empresas parceiras vossas na vossa cadeia de valor. Findado este contexto e esta introdução e este baseline de onde nós poderemos começar a estruturar a nossa análise, foi também desenvolvida uma análise dos principais drivers ESG, e não me querendo alongar muito, destacar só que existem 5 grandes áreas que, direta ou indiretamente, vão afetar as vossas organizações. Estamos a falar de drivers legislativos e com toda a certeza que vocês ao longo dos últimos anos já tiveram com contacto com legislação, com regulamentação que surgiu do ponto de vista ambiental e que vos obriga a reformularem processos internos, a forma como vocês gerem os vossos negócios. Estas tendências tenderão certamente a acelerar num futuro muito próximo, independentemente de, no entretanto, poderia existir aqui um phase-in ou um stop the clock, como eles dizem, de algumas legislações. A nível tecnológico, existem avanços brutais ao nível da produção de energia de baixas emissões, ao nível da mobilidade elétrica, ao nível de novas soluções de armazenamento de bateria de energia, com preços tão ou mais competitivos que as soluções tradicionais. Antes de iniciarmos esta sessão, falava ali há pouco com as pessoas do Cientinf, e destacámos isso mesmo. Os painéis fotovoltaicos hoje em dia têm um payback de 5 anos. Dificilmente nas vossas operações vocês conseguem encontrar processos produtivos, conseguem encontrar investimentos que tenham esse payback com uma certeza matemática de conseguir atingir, porque estamos a falar de energia e vocês, estejam o negócio melhor ou pior, que estarão sempre a consumir essa mesma energia. E como tal, tudo o que sejam avanços tecnológicos nesta área, são avanços que, se vocês implementarem nas vossas organizações, vão ter vantagens não só do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de redução da pegada, mas terão essencialmente também ganhos muito substanciais do ponto de vista financeiro, e certamente que, se levarem esta conversa dos departamentos de sustentabilidade para os departamentos financeiros e para os vossos CFOs, eles vão gostar muito das projeções e dos resultados que certamente irão atingir. Temos também drivers aqui económicos e de mercados, associados à volatilidade dos preços da energia, associados à volatilidade dos preços das matérias-primas, que ao longo dos últimos anos ganharam uma importância ainda maior em virtude da pandemia de Covid-19, em virtude dos conflitos geopolíticos internacionais. Drivers reputacionais, cada vez mais os clientes exigem este comprometimento com o clima e com a preservação do clima, e drivers físicos, associados aqui a eventos físicos e crónicos, eventos climatéricos extremos, alterações nos ecossistemas, que acabam por afetar as vossas empresas. Dou sempre um exemplo aqui.
No setor automóvel, que certamente vocês têm muitos clientes no setor automóvel, há sensivelmente 2 ou 3 anos, grande parte das fábricas em Portugal tiveram a trabalhar a meio gás por causa de uma seca na Alemanha que fez com que o nível dos rios baixasse até determinado ponto, o que impossibilitava o transporte de mercadorias por navio. Os navios não conseguiam chegar aos portos. Estamos a falar de fatores e de riscos que, à primeira vista, nunca poderíamos pensar que pudessem influenciar, mas a verdade é que, vivendo num mundo cada vez mais global e com cadeias de valor cada vez mais dispersas, é preciso ter isso em conta, e atuar aqui ao nível da redução das emissões é também atuar ao nível da mitigação desses mesmos riscos. Para além desses drivers, para além destas metas todas identificadas a nível internacional, fizemos também uma avaliação aqui da pegada carbónica, muito assente no trabalho desenvolvido pelo LNEG, e só destacar aqui, mais uma vez, aquilo que já foi dito nas apresentações anteriores, o peso brutal que a matéria-prima tem na vossa pegada. Para além destes dados, nós projetámos aquilo que seriam as emissões em 2050, se tudo se mantivesse tal e qual, e foi a partir daquele valor, daquelas 356 mil toneladas de CO2 equivalente, que nós começámos a trabalhar no sentido de estabelecer medidas e estabelecer ações concretas, tendo em vista que passar este valor das 356 mil para sensivelmente 35 mil, ou seja, ter aqui reduções na casa dos 90% para os próximos 25 anos. Para a definição das medidas, desenvolvemos também aqui uma análise de benchmark conjuntamente com o LNEG, desenvolvida aqui assente em 5 grandes vetores de análise. Procurámos iniciativas focadas ao nível da produção de energia, produzir energia através de fontes renováveis, e também ao nível da eficiência energética. Iniciativas muito focadas também na questão do transporte e logística com baixas emissões carbónicas, produção verde e economia circular, matérias-primas neutras em carbono, e depois também aqui um conjunto de projetos de compensação de emissões. O que é que nós queremos dizer com isto? Sabemos certamente que se vocês e que se as empresas com quem vocês interagem fizerem tudo bem, em 2050 não vão conseguir ter emissões zero, vai existir sempre ali um valor residual de emissões que nunca as vão conseguir eliminar. A essas emissões, o que nós iremos recomendar, e vocês vão ver, é compensá-las através da aquisição de títulos de carbono ou créditos de carbono. Certamente que alguns de vocês já tiveram em contacto com este tipo de processos. Para além disto, fizemos um levantamento de múltiplas iniciativas e catalogámos cada uma delas em termos de nível de maturidade, se era uma iniciativa em desenvolvimento, se era em teste ou se era em produção. Para quê? Para que, quando nós depois desdobrarmos estas iniciativas no roteiro, dermos especial enfoque às iniciativas que já apresentam um nível de maturidade elevado. Não queremos que o roteiro de descarbonização seja uma panóplia de projetos piloto, caso contrário, vocês certamente sairão daqui desta sala e não irão implementar nenhuma delas. Não querendo avançar aqui, mas temos todo este conjunto de iniciativas que nós analisamos para as diferentes áreas, e em jeito de resumo, destacar aqui que grande parte delas apresentavam um nível de maturidade muito elevado. A grande maioria estava centrada ao nível da energia e eficiência energética, sendo que ao nível do transporte e da logística não foram identificadas muitas iniciativas relevantes. Ainda assim, o caminho de descarbonização deste setor é muito claro, é tudo o que seja frota ligeira, já existe tecnologia e muito provavelmente nos próximos 10 anos passará tudo a elétrico. A questão dos veículos de maiores dimensões é mais complicado, ainda estamos a necessitar de avanços tecnológicos nesta área, nomeadamente ao nível de baterias com maior capacidade e também de novas soluções a hidrogénio. Passando então para o roteiro de descarbonização, dar nota que nós estruturamos isto em 2 áreas distintas, mitigação climática e adaptação climática. O que é que nós queremos dizer com um e com o outro? Mitigação climática, estamos no fundo a falar de ações focadas em reduzir diretamente as vossas emissões. A adaptação climática são iniciativas que, não reduzindo diretamente as vossas emissões, o que nós queremos é que dotem as vossas organizações de uma maior resiliência aos efeitos que as alterações climáticas poderão vir a ter. Certamente sabemos que se amanhã vocês forem todos carbono negativo, os efeitos das alterações climáticas vão-se continuar a sentir, portanto, tão importante como reduzir as emissões é garantirem que as vossas estruturas estão preparadas para aquilo que será a nova realidade climática e económica futura. Começando pela estratégia de mitigação.
Nós não temos tempo para percorrer todas as iniciativas ao pormenor, mas assim que vocês também receberem este roteiro, dar nota que nós, para cada uma das áreas, nós temos uma descrição exaustiva das iniciativas, apresentamos targets e horizontes temporais de implementação dessas mesmas iniciativas e catalogamos as iniciativas em termos de maturidade tecnológica e impacto financeiro para a organização. Começando, então, pela forma como nós temos estruturado aqui este roteiro. Nós temos isto dividido em 3 grandes scopes, Scope 1, Scope 2 e Scope 3, começando pelo Scope 1. Scope 1 nós essencialmente estamos a falar de queima de combustíveis fósseis dentro das vossas organizações, ou seja, se vocês consomem gás natural, se vocês consomem gás óleo, ou se vocês, por exemplo, têm fugas de gases fluorados nos vossos equipamentos de refrigeração. Isso é considerado Scope 1, fontes fixas ou fontes estacionárias. Para além disto, ao nível de Scope 1, temos também as emissões associadas à vossa frota própria, ou seja, tudo o que sejam as vossas viaturas movidas a combustão. Com base nessa análise e com base na distribuição de emissões que conseguimos obter, o que se verifica é que grande parte das vossas emissões na categoria de Scope 1 estão associadas aos vossos veículos e, como tal, o que nós projetamos aqui é que até 2030, é este o nosso target, até 2030 vocês consigam fazer uma migração da vossa frota a combustão para frota elétrica e, ao mesmo tempo, promovam aqui uma eletrificação dos vossos processos internos. Porquê 2030? E antecipando-me um bocadinho ao próximo slide. O que nós estamos a propor, e a vossa indústria é muito peculiar, porque grande parte dos vossos processos já estão eletrificados. Contrariamente a indústrias altamente intensivas do ponto de vista energético, em que fazem muito uso do gás natural e ainda não existem tecnologias maduras o suficiente para promover essa eletrificação, vocês, se quiserem amanhã, conseguem ser neutros em Scope 1 e em Scope 2 com custos manifestamente reduzidos. Aquilo que nós percebemos de desenvolver também outros roteiros para outros setores é que, apesar de nós encurtarmos aqui o tempo de implementação destas medidas, e tipicamente noutros roteiros de outros setores nós apontamos estas metas para 2035, nós acreditamos que este esforço poderá reverter-se em ganhos bastante substanciais do ponto de vista reputacional. Vocês conseguirem comunicar aos vossos clientes, seja a nível nacional, seja a nível internacional, em 2030, que são neutros em carbono nas vossas operações próprias, isto é, em Scope 1 e Scope 2, do ponto de vista financeiro, é um esforço financeiro bastante reduzido e com paybacks bastante interessantes, e do ponto de vista de competitividade e de diferenciação, são ganhos, no nosso entender, bastante superiores ao investimento que tem que ser feito. Portanto, ao nível de Scope 1, são estas as iniciativas que nós apresentamos, eletrificação da frota, e certamente vocês já têm isso em curso, já começam a migrar cada vez mais a vossa frota à combustão para a frota elétrica, mais que não seja porque, do ponto de vista económico, é cada vez mais competitivo e os próprios benefícios fiscais também são atrativos, e do ponto de vista de eletrificação de processos, daquilo que foi a auscultação que nós fizemos a algumas empresas e os resultados que emergiram da pegada carbónica, estamos a falar maioritariamente de pequenas caldeiras, estamos a falar de pequenos equipamentos que rapidamente vocês conseguem intervir. Não têm a necessidade de mudar uma grande caldeira para a qual ainda não existe grandes soluções tecnológicas, ou seja, facilmente vocês conseguem fazer esta migração. Ao nível de Scope 2, o que nós propomos é uma abordagem similar, ou seja, Scope 2, vocês para atingirem neutralidade carbónica, vocês têm que garantir que toda a eletricidade é com zero emissões. Para isto existem 2 formas, que é ou produzem energia elétrica por fontes renováveis, ou então fazem um contrato com o vosso fornecedor de energia elétrica, pagam uma taxa premium, mas ele garante-vos que toda a energia é proveniente de fontes renováveis. O que nós propomos aqui é um aumento para 25% da eletricidade produzida em todas as vossas instalações através da instalação de painéis fotovoltaicos. E porquê 25%? 25% é o valor que maximiza o retorno de investimento associado a painéis fotovoltaicos. Se vocês meterem mais percentagem, vamos supor que vocês metem 35% da vossa capacidade produtiva, essa capacidade vai-vos permitir suprimir as necessidades mais no início do dia e até mais ao final do dia. No entanto, durante o período de maior consumo, ali entre o meio-dia e as 4 da tarde, vão estar a injetar muita energia na rede que vos vai prejudicar o vosso retorno de investimento. Portanto, o que nós recomendamos é, até 2030, esta neutralidade carbónica é atingida através de 25% da vossa energia ser produzida através de produção própria via fotovoltaica e os restantes 75% através de um contrato com o vosso fornecedor de energia elétrica para garantir que a energia é toda ela verde e livre de emissões. E depois, para 2040 e para 2050, o que nós propomos é um aumento
para 45% e para 55% dessa mesma capacidade produtiva, estando a isto acoplado sistema de baterias, ou seja, com essas baterias vocês não necessitam de injetar energia na rede e de perder esse dinheiro, carregam as baterias e conseguem quase que ter uma autonomia energética em muitos períodos 100% da rede. Não propomos isso para já, porque as baterias ainda não apresentam custos competitivos para isso, mas se nós formos ver a curva de decréscimo do preço do euro por quilowatt armazenado, percebemos que a partir de 2027 começará a ser competitivo. Nós damos aqui mais 3 anos para nos começarmos a preparar para essa transição. Se vocês fizerem isto, mais uma vez, investimento financeiro controlado, capacidade em 2030 comunicarem internacionalmente que são um setor neutro em emissões próprias, o que é algo bastante relevante e diria eu que se não seria o único, andaria muito perto disso. Ao nível de Scope 3, é onde estão a maior parte das emissões, que é na vossa cadeia de valor. A parte positiva disto é que certamente vocês aqui têm um papel mais reduzido. Ao nível das matérias-primas, que é a categoria mais relevante, nós aqui apontámos essencialmente a priorização de matérias-primas com menor emissões ao nível dos aços verdes e por aí fora, que tenderá a crescer substancialmente, e nós vemos isso, por exemplo, no setor das baterias, o lítio é cada vez mais reutilizável, e o que nós vemos é que tendencialmente o lítio, em termos de processo de reutilização, está à frente de materiais mais clássicos como o aço, mas a expectativa é que até 2030, certamente que a produção de aço através de sucata seja muito mais competitivo por questões de impostos transfronteiriços, como é a questão do CBAM, como é a questão das taxas cada vez mais impostas a nível internacional, seja através do encurtamento das próprias cadeias logísticas e da redução das necessidades associadas ao transporte. É muito mais fácil vocês pegarem em sucata, transformarem aqui em novos produtos de aço e serem injetados outra vez aqui nos vossos processos produtivos, do que propriamente terem que estar a mandar isto para a China, ou para a Suécia, ou para os Estados Unidos, para depois regressar dentro de portas. Portanto, ao nível de matérias-primas, 2 áreas, priorização de matérias-primas em baixas emissões com foco muito grande no aço e aposta no eco e no smart design. Isto foi algo que foi muito relevante quando nós tivemos reuniões com alguns de vocês, que referiam que muitas das vezes simples alterações no processo de design e no processo de concepção dos próprios moldes permitiria estender o seu tempo de vida ou até facilitar a sua reciclagem em final de vida. Sabemos que isto não são decisões só vossas, estão dependentes dos vossos fornecedores, mas é aqui, mais uma vez, vocês aqui têm um papel de dialogar e de promover esta transição ao máximo. Destacar que nesta categoria nós estimamos que existam 10% das emissões em 2050 que não vão ser possíveis de eliminar, sendo essas emissões então compensadas através da aquisição de títulos de carbono. Em termos de transporte de mercadorias, seja a montante, seja a jusante, mais uma vez aqui vocês terão um papel mais de dinamização destas iniciativas, mas essencialmente nós temos isto estruturado em 4 grandes áreas. Encurtamento das cadeias de valor, e isto, mais que a questão ambiental, certamente vocês estão a ser pressionados hoje em dia por questões políticas de tentar ao máximo encurtar estas cadeias de valor para evitar ao máximo a taxação transfronteiriça entre países. A questão da otimização dos transportes, que nós apontamos que possa ter reduções até 20% das emissões em 2050, e aqui reduções neste processo de otimização está muito relacionado com a forma como os algoritmos preditivos dos operadores logísticos podem trabalhar, e ainda mais 2 iniciativas. Não estava a querer passar. Já passou, que tem a ver com a aposta no transporte de mercadorias rodoviárias, ou seja, sempre que possível, priorizar o transporte rodoviário ou ferroviário em detrimento do transporte aéreo, que tem uma pegada carbónica muito mais elevada, e sendo que vocês têm grande parte dos vossos clientes aqui na Europa, têm essa possibilidade. Já sei que se quiserem importar para os Estados Unidos, terão que recorrer ao transporte marítimo ou aéreo, mas mesmo para isto também dizer que existem aqui fortes avanços através dos denominados Sustainable Aviation Fuels, que é expectável que também aqui os operadores logísticos que fazem este transporte marítimo e aéreo possam reduzir as emissões, sendo vocês apenas takers dessas mesmas iniciativas, e aproveitar aqui as vantagens inerentes a isto. Mais uma vez, nesta categoria também estimamos que 5% das emissões irão existir sempre em 2050, sendo estes 5% posteriormente compensados através da aquisição de créditos de carbono. Uma terceira área ao nível Scope 3, ligada com a circularidade e gestão de resíduos. Aqui
uma aposta e uma priorização muito grande ao nível da redução das quantidades de resíduos gerados. Isto foi algo que também vocês destacaram, como existir aqui potencial de otimização dos vossos processos para reduzir os resíduos, nomeadamente a limalha e outro tipo de resíduos nos vossos processos produtivos. Uma aposta também na questão do upcycling e da reciclagem, e aqui também para ir de encontro àquilo que eram as nossas medidas preconizadas nas matérias-primas com menor nível de emissões, e também aqui assegurar, em linha com aquilo que são as orientações de roteiro de neutralidade carbónica português, assegurar que até 2030 existe 0% de resíduos encaminhados para aterro. Isto, mais uma vez, aqui o trabalho não vai ser vosso, vai ser dos operadores logísticos com quem vocês interagem, mas aqui existe uma aposta muito forte a nível governamental para garantir que os aterros são encerrados de vez, e em detrimento dos aterros começamos a ter a incineração, de preferência com recuperação de energia. Para além destas 3 categorias, existem mais 2 pontos que o vosso impacto é mais reduzido, ou seja, o vosso impacto direto é maior, mas o peso na vossa pegada é reduzido. Ainda assim vocês podem atuar. Ao nível das vossas viagens de negócio, a questão da priorização das plataformas de videoconferência, em detrimento de terem que às vezes andar a fazer viagens à Alemanha, à Itália, à Espanha, tem também aqui vantagens substanciais ao nível da redução das emissões, assim como implementar programas que permitam, por exemplo, sempre que fazem uma viagem, hoje em dia as companhias aéreas já permitem isso, pagar um valor acrescido muito reduzido, mas que permite compensar essas mesmas emissões. São medidas simples, medidas com impacto financeiro controlado, mas que vos permitiria alcançar a neutralidade carbónica nesta categoria. Por último, mobilidade verde. O que é que nós estamos a falar de mobilidade verde? Estamos a falar do transporte dos vossos trabalhadores, ou a deslocação dos vossos trabalhadores desde as suas habitações para as vossas empresas e vice-versa. Aqui, 3 iniciativas. Primeira, a questão do modelo de trabalho híbrido, e antes que vocês comecem a questionar como é que se faz modelo de trabalho híbrido numa indústria, as percentagens que nós apontámos ali para 2050 são percentagens muito reduzidas, em que o que nós estamos a dizer é que em 2050 1 em cada 5 trabalhadores, se não estou em erro, possa trabalhar em casa 2 dias por semana, ou seja, estamos a falar maioritariamente das vossas equipas de engenharia, das vossas equipas administrativas, sendo que tudo o que é a vossa massa laboral operacional terá que, obviamente, estar os 5 dias nas vossas instalações. A questão de disponibilizar, e isto foi algo que nós, noutros roteiros, destacaram como uma iniciativa interessante, as próprias empresas terem aqui alguns autocarros e às vezes partilha de autocarros entre empresas para fazer um circuito pelas redondezas e dar boleia a esses mesmos trabalhadores. E nós dizemos isto porque isto em cidades não faz qualquer tipo de sentido, ou grandes cidades como Porto e Lisboa não faz qualquer tipo de sentido. Quando estamos a falar de grandes unidades industriais que tipicamente estão mais afastadas dos grandes centros urbanos, às vezes o que nós vemos é que essas indústrias são as responsáveis por 70%, 80% da empregabilidade de toda a população de determinada freguesia ou determinado concelho. A disponibilização, às vezes, de um autocarro tem efeitos muito positivos, quer para os trabalhadores, quer do ponto de vista ambiental. E depois, por último, a questão da massificação dos carros elétricos, ou seja, o que nós estamos a dizer é, vocês fazem estas iniciativas todas, reduzem as emissões associadas aos movimentos pendulares dos vossos trabalhadores e, mais que isso, o que nós esperamos é que em 2050 a frota automóvel nacional seja toda ela elétrica e, como tal, mesmo que os trabalhadores queiram vir de cada um no seu carro próprio, as emissões serão manifestamente reduzidas, uma vez que será a questão do carro elétrico estará muito mais massificada que a questão dos carros a combustão. Tudo isto permitiria-nos reduzir as emissões em mais de 90%, existindo só aqui um valor que nós estimamos rondar as 22 mil toneladas de emissões que não poderiam ser totalmente eliminadas. Estas emissões dizem maioritariamente respeito a matérias-primas e transporte de mercadorias. Para estas 22 mil toneladas, o que nós estamos a propor é existir uma compensação de 5% em 2030, 25% em 2040 e 100% em 2050, através da aquisição de créditos de carbono. 22 mil parece um número muito grande. Se vocês dividirem este 22 mil pelo número de empresas e se vos disser que neste momento no mercado voluntário de emissões o preço da tonelada está nos 15, 20 dólares, rapidamente percebem que para cada empresa o valor será muito reduzido, não chegará certamente às 5 casas decimais. Para além da estratégia de mitigação, estruturámos também aqui 5 iniciativas que nós vemos como relevantes do ponto de vista da adaptação climática.
percorrendo muito rapidamente cada uma delas. Uma primeira muito focada ao nível da rastreabilidade de emissões e passaportes de produtos. Nós entendemos que o desenvolvimento de uma iniciativa conjunta, e aqui se calhar o CENTINF e a Cefamol poderão ter um papel preponderante na dinamização destas iniciativas, a criação de uma plataforma, e assente naquilo que foi a plataforma que já apresentámos aqui anteriormente, mas uma plataforma que permita rastrear todo o processo produtivo, toda a cadeia de valor e comunicar essa mesma informação aos clientes, será algo certamente de grande valor e que permitirá de antemão identificar potenciais riscos. Isto já é algo que acontece na indústria automóvel. Em última instância, vocês poderão certamente vir a poder usufruir de ferramentas já usadas, por exemplo, para a indústria automóvel e aproveitar essas mesmas ferramentas de passaportes digitais para fazer uma rastreabilidade de toda a cadeia de valor. Uma outra iniciativa que nós entendemos relevante é o desenvolvimento de planos de descarbonização internos. O que é que nós queremos dizer com isto? O plano que nós apresentamos hoje aqui é um plano para o setor como um todo, em que nós dizemos quais é que são as iniciativas, como é que elas devem ser implementadas. O próximo passo é cada um de vocês perceber, e por exemplo, quando nós falámos ali ao nível de instalação de painéis fotovoltaicos, nós dizemos 25%. 25% é diferente na empresa A comparativamente com a empresa B. A alteração e eletrificação de determinado equipamento é diferente na empresa A do que na empresa B. O que nós recomendamos aqui é que agora cada uma das empresas, juntamente com as vossas equipas de engenharia, percebam exatamente quais é que são os equipamentos que têm que adquirir, quais é que são os equipamentos que têm que substituir do ponto de vista técnico, dizer qual é que é as potências instaladas, quais é que são as alterações nos processos que têm que implementar para garantir essa mesma transição. Dar só nota, e aqui um pequeno à parte, nós na KPMG temos desenvolvido estes projetos com algumas indústrias e estamos a falar de retornos de investimento do plano como um todo, dessa alteração e em indústrias muito mais intensivas, a rondar os 7, 8 anos. E em alguns casos estamos a falar de investimentos na casa dos milhões de euros, em que eles conseguem ter o retorno de todo esse investimento ao final de 7, 8 anos e depois têm mais sensivelmente 17 anos de usufruto dessas mais-valias. Destacar também aqui que existe uma quantidade bastante substancial de fundos comunitários que estão a preparar-se para ser lançados nesta mesma área. Ou seja, empresas que já tenham estes planos devidamente estruturados, rapidamente estão em condições de surgir um fundo comunitário ou de surgir um aviso, candidatarem-se a esse mesmo aviso e obterem financiamento, muitas das vezes a rondar os 40%, 50%, o que faz com que o retorno de investimento passe de 7, 8 anos para 3, 4 anos, extremamente positivo, permite-vos contribuir para melhorar a vossa performance ambiental, mas também a vossa performance económica e financeira. Para além disto, destacamos também aqui a questão da circularidade dos recursos e aqui muito assente na questão do passaporte, nós o que identificamos é que existe um potencial enorme no vosso setor de gerarem parcerias ao longo de toda a cadeia de valor e quase que os recursos serem circulares, ou seja, a partir do momento em que vocês sabem para onde vão parar os moldes e se os moldes forem parar para regiões aqui na envolvência dos vossos processos produtivos, poderem no seu final de vida quase que serem reencaminhados diretamente para estações de reciclagem e serem injetados novamente nas vossas unidades. Este desafio da economia circular é enorme, mas também tem ganhos brutais do ponto de vista de redução de emissões. E, por último, duas últimas iniciativas, a questão da monitorização dos riscos climáticos, vocês fazerem avaliações contínuas e da mesma forma que vocês têm os vossos ERPs que fazem a gestão do risco do ponto de vista económico, passem também a incorporar riscos climáticos. É fundamental vocês terem isso em conta no sentido de mitigar ao máximo estes efeitos. E, por último, sensibilizar e capacitar para as alterações climáticas. É também um ponto que surgiu dos workshops que nós fizemos com alguns de vocês. Efetivamente, muitas das vezes, existem ganhos substanciais se todos os colaboradores souberem exatamente qual é que é o seu papel e o que devem fazer em cada uma das situações. Saber separar, saber triar os diferentes resíduos é meio caminho andado para conseguirmos potenciar ao máximo uma gestão mais eficiente dos processos e uma redução das emissões da empresa como um todo. Por último, como conclusões finais, e não querendo estar aqui a tomar muito mais tempo, grandes metas 2030 e 2050. 2030 atingir a neutralidade carbónica ao nível de Scope 1 e Scope 2, 2050 Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Este plano permitiria reduzir as emissões em 94%. Estamos a falar de 13 programas específicos, estes 13 que nós percorremos, por sua vez se desdobram em 20 iniciativas específicas que depois vocês poderão consultar na versão extensa do plano de descarbonização. Com isto, o que é que nós pretendemos?
que vocês continuem a ter a vossa atividade assente em modelos cada vez mais neutros e cada vez mais circulares e resilientes àquilo que são os choques, sejam eles sistémicos, sejam eles climáticos, que durante esta jornada possam aumentar ao máximo a eficiência dos vossos processos, envolvam e procurem envolver sempre os vossos stakeholders, e isto é condição fundamental para assegurar que os resultados que daqui advêm são o mais positivos possíveis, envolver quer os vossos clientes, quer os vossos fornecedores, quer os vossos parceiros, todos os elementos da cadeia de valor é fundamental. Este plano está assente em iniciativas específicas e iniciativas que foram já testadas, não estamos a falar aqui de projetos piloto em que não se sabe muito bem os resultados, e onde nós acreditamos que, se vocês implementarem isto, para além dos ganhos ambientais e para além das benesses do ponto de vista de neutralidade carbónica, terão certamente aqui a capacidade de gerar produtos de maior valor acrescentado e ganhos também do ponto de vista financeiro e económico bastante significativos, que em última instância também é condição fundamental para assegurarmos a sustentabilidade do setor como um todo. Era isto que eu tinha aqui para vos trazer, não sei se tem alguma questão, se calhar agora passava-vos também um bocadinho aqui a palavra. Muito obrigado, Diogo. Acho que o trabalho, como conseguem perceber, é extenso, é vasto, tem aqui um conjunto de medidas e de ações a desenvolver nos próximos anos e, obviamente, é um caminho que temos que acompanhar não só na lógica do investimento, mas torná-lo, como disse bem, um payback que seja feito o mais rapidamente possível. E eu acho que está ao alcance do setor fazer, até porque percebemos que, comparado com outras indústrias, o nosso nível de descarbonização é mais fácil de atingir. Bom, questões? Foi extenso e longo. Bom, eu também queria dar aqui ainda outra nota. Nós estamos neste momento a trabalhar em termos gráficos o e-book que vai tornar este trabalho todo disponível para as empresas. Acreditamos nas próximas semanas tal esteja pronto e depois vamos comunicar e apresentá-lo. E a partir daí, no fundo, dá um conjunto de informação adicional às empresas para poder como trabalhar isto. Obviamente, as equipas da Cefamol e principalmente do Centinf, que nesta área estão a desenvolver competências, vão estar também disponíveis para colaborar e para ajudar em algumas destas intervenções. Portanto, não há questões? Diogo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, outra das atividades que tivemos ao longo deste projeto foi tentar complementar a intervenção que tínhamos no Low Carbon com outros projetos, com outras iniciativas que, no fundo, se relacionam com a descarbonização, com a sustentabilidade. Eu recordo o trabalho que temos vindo a fazer e que vamos reforçar com a CIBS, por exemplo, ao nível das plataformas para as entidades bancárias, mas também nos projetos europeus onde o Centinf esteve envolvido, nomeadamente o CIRCVET, que complementa alguma destas intervenções que aqui temos. E, portanto, eu convidava a Tânia Mendes para fazer aqui uma apresentação dos resultados desse mesmo projeto e como é que isto se complementa tudo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Venho falar-vos deste projeto CIRCVET. É um projeto que tem por base... Desculpem lá, que eu saltei aqui um slide. Isto é um projeto de formação. O projeto teve como objetivo desenvolver um curso de formação dentro da área da economia circular, muito focado para aquilo que é a indústria dos plásticos. Claro que há módulos transversais que podem ser aplicados à indústria de moldes e mesmo a outras indústrias. Este projeto está focado em 3 grupos-alvos específicos: estudantes do ensino superior, estudantes do ensino profissional e formação de ativos. É um curso que está terminado, está disponível de forma gratuita para qualquer pessoa e vou passar a explicar-vos os conteúdos e os módulos do trabalho que foi feito. Então, em termos de conteúdos do projeto, temos um primeiro módulo em que é explicado e são dados a conhecer os conteúdos transversais daquilo que é a economia circular.
Num segundo módulo são abordadas as temáticas do ecodesign. No terceiro, as competências digitais, e aqui volto a chamar a atenção para a importância que tem a digitalização nestes processos, okay? Como também já foi referido nas apresentações anteriores. O quarto módulo fala de reciclagem, upcycling e downcycling. O quinto módulo sobre processos de fabrico, e são apresentados aqui processos de fabrico típicos da indústria dos plásticos, não só a injeção, mas a termoformação, por exemplo, o fabrico aditivo, que podem ser depois ajustados os conteúdos àquilo que é o vosso processo em particular. Utilizadores e utilizações, o foco também nas pessoas e nas metodologias de trabalho e, por fim, o empreendedorismo no sentido da criação e geração de valor com a implementação destes processos nas indústrias. A título de exemplo, isto é parte, vou-vos mostrar um bocadinho de cada módulo para vocês terem noção das áreas que são exploradas em cada um deles. No primeiro módulo é explicado, por exemplo, o contexto da economia linear, como é que se processa a economia linear, as cadeias de valor que são estruturantes numa economia linear e, em contraponto, eu gostava de mostrar, mas isto não passa, aquilo que é a implementação e os processos de implementação de um sistema de economia circular mais sustentável. Para não ficarem com a ideia... Não consigo passar. Isto não é só uma coisa muito ligeira de definições. Há temáticas como, por exemplo, a questão da colina de valor, dos modelos de negócio que são exploradas. Em cada tipo de público-alvo, isto é explorado com uma profundidade diferente. Por exemplo, os módulos do ensino superior são mais extensos, mais densos e mais completos do que aquilo que serão para o ensino profissional. Aquilo que está feito para a formação contínua é um híbrido ajustado tanto em termos de conteúdo como em termos da maneira como as coisas são apresentadas a pessoas que trabalham na área e que têm alguma experiência com estas temáticas. Não têm de ser engenheiros, podem ser operadores, está numa linguagem simples que permite capacitar toda a gente de uma forma transversal. No segundo módulo, que está mais ligado ao ecodesign, concepção ecológica, são apresentadas as definições da concepção sustentável, são dados vários exemplos. Aqui temos, por exemplo, um exemplo de uma abordagem à parte da embalagem, a questão dos materiais, das embalagens primárias, a questão do transporte e as questões da embalagem que podem impactar na logística e nos custos associados. Também a questão da reciclagem, neste caso específico, um exemplo da reciclagem de embalagens, a questão da escolha das matérias-primas e as implicações ambientais associadas. O tipo de rotulagem, que é uma questão obrigatória em algumas indústrias, os significados da rotulagem, as marcações CE, os gastos de energia associados. Estas questões vão sendo exploradas aqui neste segundo módulo. No terceiro módulo, que tem a ver com as competências digitais, é feita uma abordagem, por exemplo, aos sistemas de rastreabilidade com base em blockchain, à realidade aumentada e a potencialidade da sua utilização nos processos produtivos, como, por exemplo, nos processos de suporte às manutenções. Outros exemplos. É também apresentado a questão da utilização dos dados em nuvem, como eles podem estar acessíveis às pessoas, mas também conceitos como a cibersegurança e os ataques cibernéticos, o que é que deve ser implementado na indústria, como é que nós podemos prevenir alguns destes ataques e implementar medidas associadas a estes tipos de ataques.
um exemplo daquilo que se pode fazer com o trabalhar dos dados, a integração da parte digital com a parte do processo, a construção de quadros em que se podem interpretar os dados de processo de uma forma simples e utilizar também estes exemplos para capacitar os operadores para a leitura de informação. Depois, no módulo da reciclagem e upcycling e downcycling, um exemplo, aquilo que são as diferentes técnicas de reciclagem, as etapas em cada uma delas, como é que podemos implementar alguns tipos de reciclagem no nosso processo, quais é que são as mais-valias associadas. Também o tratamento, por exemplo, dos odores nos resíduos de plástico, que tipo de lavagens efetuar, como efetuar essas lavagens, que tipo de neutralizadores de odor podem ser utilizados, como é que estes processos podem ser implementados para facilitar, por exemplo, a utilização de plásticos reciclados. E já aqui no módulo de utilizadores e utilizações, por exemplo, a questão dos rótulos, como interpretar os rótulos e quais os rótulos mais adequados para cada processo, também a evolução, neste caso, temporal das marcações associadas à evolução das necessidades de certificação. Ainda nesta área há aqui uma componente de aproximação ou de dar a conhecer as políticas que estão em curso e como podemos transformar o nosso processo e as nossas práticas do dia-a-dia para aproximarmos àquilo que são as políticas que estão implementadas e que vão ser exigidas. Okay? E também uma parte mais, já no último módulo, uma parte mais abrangente sobre as questões da recuperação, não só de energia, mas também de matérias-primas, para voltar aqui ao início do ciclo, fechar o ciclo da economia circular. Pronto. Onde é que vocês, isto é um resumo, muito resumido, daquilo que são os conteúdos dos módulos, como é que podem aceder? O projeto tem uma página online, onde está disponibilizada a plataforma de e-learning. Vocês podem aceder ao site do projeto, que é circvet.eu. Consegues ligar, por favor? Ok. Esta é... Ainda não é? Esta é a página inicial do projeto. O curso está traduzido em várias línguas, podem usar português ou inglês ou outro idioma, como for mais conveniente, tendo em conta o idioma das pessoas que vão utilizar a plataforma. Aqui na página do projeto fazem o registro, se quiserem experimentar está disponível, podem o fazer no telemóvel, criam uma conta de utilizador e uma senha. Não é um processo complicado, podemos voltar aos slides, por favor. E entram nesta página onde estão disponíveis os cursos. Nesta página dos cursos podem selecionar o módulo que querem. Tem uma etapa anterior, que está aqui, em que têm de definir o país onde estão e selecionar o nível que querem fazer. Podem consultar qualquer nível, não é obrigatório, não ficam vinculados a escolher a CIVET, que é a formação formação contínua de ativos, não ficam vinculados, podem voltar e ir ver os conteúdos também do ensino superior ou do ensino profissional, é flexível, têm acesso livre a todos os módulos nas três versões. E depois vem aqui esta parte, seleciona, como eu estava a dizer, o nível de profundidade ou de mais adequado às pessoas que querem consultar a formação. Por exemplo, aqui no caso do CIVET, entram e têm acesso aos módulos. Estão disponíveis dentro de cada módulo
não se consegue ver aqui nesta imagem, dentro de cada módulo vários filmes, vários PDFs, em função dos módulos vai variando, isto não, porque o curso foi feito de uma maneira a que fosse iterativo, ok? No fim de passarem esses módulos todos, têm acesso a um teste de validação de competências adquiridas, é um teste de escolha múltipla que vos vai dizer se têm conhecimentos ou não têm. Nos casos da formação contínua, nós aconselhamos a fazerem o teste antes, depois irem correr os módulos todos, passarem pelos conteúdos formativos e repetirem o teste no final, para perceberem também o que sabiam inicialmente sobre aquela, ou o que acham que sabem inicialmente sobre aquela matéria e aquilo que ficaram a saber efetivamente no fim de percorrerem o curso. No final de fazerem esta etapa, podem descarregar um certificado que sai automaticamente da plataforma, para este caso único exclusivamente, ok? De formação de ativos, que sai automaticamente daquilo que foi a vossa aprendizagem em cada módulo. O curso de formação de ativos não obriga a que os módulos sejam percorridos pela ordem em que foram criados. Se houver uma área que acham que é mais importante para vocês adquirirem conhecimento, vão diretamente àquele módulo, por exemplo, Ecodesign, vão ao módulo de Ecodesign e fazem o curso daquele módulo. Não é obrigatório fazerem por uma determinada ordem, não é obrigatório fazerem todos. Têm a informação disponível e pode ser usada de forma flexível e simples. O curso foi pensado para os ensino profissional e ensino superior ter uma componente síncrona. No entanto, os módulos e os conteúdos formativos estão todos disponíveis. O curso para formação de ativos, este tal CIVET, foi pensado para ser uma formação assíncrona, ou seja, toda a informação que está disponível na plataforma. E não é um PowerPoint com 300 slides, ok? Têm, para além da parte de texto, que tem um PowerPoint ou um PDF ou o que seja, têm vídeos, têm links para bibliografia e informação complementar, têm links para sites, por exemplo, institucionais, onde podem recolher mais informação sobre aquela temática. Não está confinado, não é uma coisa aborrecida em que a pessoa tem de ficar em frente ao computador a ler PDFs ou PowerPoints durante um tempo infinito. São coisas que se querem interativas para serem feitas à medida que as pessoas têm disponibilidade e que elas podem usar no dia-a-dia, podem pegar hoje e depois continuar a usar ou ir pesquisar ou guardar as referências bibliográficas e ir aprofundando à medida que aquilo que vai ser o interesse e a necessidade que tenham. Convido-vos a usarem a plataforma, registarem-se e levarem para as vossas empresas e se disseminarem junto dos vossos colaboradores, porque é uma maneira, outra vez, gratuita, simples de utilizar e acessível para todos. Era a minha apresentação do projeto. Tem aqui o site do projeto. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão associada, podem contactar a mim ou ao Científico diretamente e nós prestamos o apoio e os esclarecimentos que forem necessários. Alguma questão? Muito obrigado, Tânia. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Ou seja, só para dizer que ferramentas e instrumentos existem, estão disponíveis, todos eles gratuitos, portanto é uma oportunidade para as empresas também ganharem mais competências nesta área. Antes de terminar, em primeiro lugar queria dizer uma coisa. Há um telefone que ficou na mesa da recepção que se entrega a quem provar pertencer, portanto, já sabem. Senão, nós tentamos descortinar de quem é e vamos procurar as mensagens mais esquisitas. Bom, era nosso intuito com este projeto e com este programa, no fundo, e como eu disse no início, sensibilizar e capacitar as empresas para estas temáticas.
Nós vamos terminar este projeto não já, em agosto, ainda temos este tempo até lá, ainda para, como eu disse, ainda temos uma ação que vamos utilizar para capacitar as empresas para utilizar estas ferramentas. Vamos ter o roteiro propriamente dito e transformado como um e-book, também um glossário sobre estes temas para que haja informação completa e que possa ser utilizado pelas empresas. Estamos a trabalhar nessa parte mais ao nível gráfico, neste momento, não de conteúdo que ele está preparado, mas a parte gráfica. Portanto, isto não é um fim. Ou seja, este é o início de uma caminhada que vai ser longa e normalmente nós sabemos que as empresas atuam de duas maneiras, ou porque são obrigadas pelos clientes ou pelo Estado, não é? E, portanto, ou porque há coimas ou porque há penalizações dos clientes. Eu espero que nós tenhamos aqui a capacidade de ser mais proativos e conseguir ultrapassar e antecipar muitas dessas necessidades ou muitos desses requisitos que nós sabemos que já estão a acontecer, é uma verdade, apesar daqueles que foi os timings terem sido alterados, nomeadamente a nível europeu, para a implementação de muitas destas medidas e que muitas vezes as pequenas e médias empresas não estavam envolvidas, mas eram apanhadas, digamos, na cadeia de fornecimento, que é onde as nossas empresas maioritariamente estão e, portanto, os clientes, como têm que demonstrar que fazem isto, não apenas internamente, mas ao longo de toda a sua cadeia de valor, obviamente as nossas empresas vão ter que enfrentar estes elementos antes do que aquilo que era esperado. Portanto, nós estamos a tentar ajudar nesse processo, a criar aqui elementos que as empresas possam utilizar para antecipar esses mesmos requisitos. Como eu disse, é algo que pretendemos continuar, apesar do final deste projeto e como também já referi, por exemplo, aqui no Sentinf, a equipa está a ser capacitada para apoiar as empresas nessa vertente. Temos outros trabalhos também em curso nesta área e, portanto, o que nós precisamos, no fundo, é a vossa participação, é os vossos contributos, os vossos desafios para que possamos continuar a trabalhar todas estas intervenções. A primeira fase é muito simples, é experimentarem estas plataformas, é utilizarem-nas, é perceberem se respondem àquilo que vocês necessitam ou se é preciso algo mais e algo que tenha que ser desenvolvido. E cá estaremos para tentar ir ao encontro dessas necessidades. Portanto, resta-me agradecer a todos vós por participarem, não apenas nesta sessão, mas nas sessões que fomos fazendo ao longo deste ano e meio, praticamente, que temos vindo a desenvolver este trabalho. Um agradecimento especial à equipa do Sentinf e da Cefamol que trabalharam nestas atividades e agora lá está, o desafio está do vosso lado, portanto aproveitem e vamos atrás deles. Muito obrigado e até para... E por último, antes, há um café lá em baixo que podemos falar um bocadinho mais informalmente. Portanto, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. E não se esqueçam do telefone, não sei de quem é.